Olá, meu querido aluno, minha querida aluna do curso Básico em Teologia do Instituto Caminhando com Propósito. Eu sou o pastor Tiago, professor e diretor aqui do curso, e essa é a nossa segunda matéria, nossa matéria de Bibliologia. Isso mesmo, uma matéria fundamental para todo aquele que deseja estudar e aprender sobre teologia. E por quê? Porque se a Bíblia é o nosso principal foco, o nosso principal instrumento de estudo, lembra que nós falamos na última aula que o nosso principal objeto de estudo é a Bíblia Sagrada? Se a Bíblia é o nosso principal objeto de estudo, a bibliologia, que é o estudo sobre a Bíblia, é uma matéria importantíssima no campo da teologia. E eu confesso para vocês que, além de muito importante, ela é uma das minhas matérias preferidas, porque eu amo estudar as Sagradas Escrituras, aprender sobre ela. Tudo que Deus tem para nos ensinar acerca da sua palavra é maravilhoso. A Bíblia é um livro incrível e vale muito a pena estudá-la. A bibliologia é uma matéria fundamental e eu convido você a se dedicar ao estudo da bibliologia, ao estudo das Sagradas Escrituras, porque com certeza vai clarear os seus horizontes, você vai aprender muito e vai te ajudar demais na sequência do estudo da teologia, porque quando conhecemos a Bíblia, quando sabemos mais sobre ela, nós sabemos estudá-la melhor, sabemos os caminhos para estudá-la melhor e alcançarmos aí coisas incríveis da parte do nosso Deus. Hoje nós estamos testando um novo modelo de aula, onde nós vamos passar aqui os slides da matéria e ao final eu gostaria que você me desse um feedback. Se você prefere aquela aula antiga com o meu rosto na tela ou se você prefere essa aula onde nós vamos passar aqui os materiais para que você possa acompanhar junto conosco, tá bom? Mas antes de nós entrarmos propriamente dito na nossa matéria, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir a Ele que nos dê graça ao longo desse mês de abril, onde nós estaremos estudando a matéria de bibliologia. Tá bom? Feche seus olhos aí na sua casa, aí onde você estiver. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus santo, Deus amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse dia te agradecer por mais uma oportunidade de estar com meus irmãos e irmãs, os alunos, meu Deus, aqui do Instituto Caminhando com Propósito, para que possamos estudar mais sobre a Tua Palavra, sobre as Sagradas Escrituras, principalmente nessa matéria de bibliologia, onde vamos estudar sobre ela especificamente, aprender, meu Deus, as nuances e as curiosidades sobre a Bíblia, aprender as características sobre ela. Então eu te peço que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, para que nós possamos juntos, meu Deus, terminar essa matéria amando ainda mais a Tua Palavra, meditando ainda mais na Tua Palavra, para que possamos nos fortalecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos então ao que interessa. Bibliologia, nossa primeira matéria, nossa segunda matéria, aula de número 1. Ao longo dessa aula, nós vamos aprender sobre a Bíblia, sobre outros nomes que são comumente dados à Bíblia. Vamos aprender também alguns fatos peculiares da Bíblia. Vamos aprender a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento conforme o judaísmo, o Antigo Testamento conforme o protestantismo e o Antigo Testamento conforme o catolicismo romano. E também vamos aprender acerca do Novo Testamento. Essa é a matéria que vamos estudar aqui na nossa primeira aula, na nossa aula de número 1 sobre bibliologia. Eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é o livro mais incrível de todos os tempos. A Bíblia é um livro que o Senhor nos deu a graça de termos em nossas mãos. Existem muitos países que a Bíblia é um livro proibido. Existem muitos países que quem é pego com a Bíblia na mão tem a sua mão cortada, é preso ou às vezes é até mesmo executado. Isso mesmo, perde a vida por
portar uma Bíblia, por ter uma Bíblia na mão, por ler a Bíblia. E nós temos o privilégio de viver num país em que as Sagradas Escrituras são permitidas, em que todo mundo praticamente tem uma ou mais Bíblias em casa, não é verdade? Então isso é um privilégio. Nós devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele nos permite ter em nossas mãos, caminhar com ela, levar para onde a gente vai, usar na igreja, usar em casa, usar na rua, qualquer lugar que a gente vai, a gente pode ter em nossas mãos as Sagradas Escrituras. Antigamente, era aquele livro preto, né, que a gente caminhava com ele embaixo do braço. Hoje, você tem Bíblias de várias cores, modelos, tamanhos, inclusive a Bíblia digital, quando você utiliza no celular. Hoje em dia, às vezes no culto a gente fala, abra sua Bíblia. Poucas pessoas têm uma Bíblia de papel para abrir. Mas se você diz, acesse a sua Bíblia, todos pegam ali seus smartphones e tablets para ler a palavra do Senhor. O fato é que a Bíblia é um livro maravilhoso e, graças a Deus, ela está à nossa disposição e nós podemos e devemos caminhar com ela todos os dias da nossa vida. Vamos para uma introdução rápida acerca da bibliologia. A ideia dessa aula é dar uma visão global da veracidade e da autoridade das Sagradas Escrituras como a palavra de Deus, escrita por homens inspirados, conservada por Deus na sua integridade, na sua inerrância. Desculpa que está escrito inerência aí, mas na verdade é inerrância, que a torna viva, atual e única regra de fé e prática para todos os cristãos. Gente, o que isso nos diz? Que nós queremos, ao longo dessa matéria, que você tenha uma visão geral e global da Bíblia e que você entenda ela como uma verdade, como a autoridade que a palavra de Deus escrita tem sobre as nossas vidas. Uma vez que ela foi escrita por homens inspirados por Deus, uma vez que o Senhor a conservou na sua integridade e na sua inerrância ao longo dos tempos em que a Bíblia foi atacada, perseguida, destruída, mas até hoje ela venceu, ela persistiu e ela permaneceu. E hoje ela é o livro mais vendido e mais lido de todo o mundo. Então, essa é a ideia e a intenção dessa nossa aula de bibliologia. Vamos para o ponto número 1 da nossa aula. A Bíblia, não podia ser diferente. Começar essa aula falando dela. A evolução das traduções bíblicas ao longo do tempo. Gente, isso é muito interessante, porque a gente vê como que, ao longo do tempo, o papel da Bíblia ele foi tendo um destaque maior. Porque no ano de 1499, eram 35 traduções diferentes. Sabe o que significa? Que no ano de 1499 só existia a Bíblia traduzida em 35 idiomas. Ou seja, grande parte da população do mundo não tinha acesso à Bíblia na sua própria língua. Então, aqueles que queriam ter acesso às Sagradas Escrituras precisavam buscar em algum outro idioma, tentar traduzir pelo menos algum texto, alguma coisa, para tentar entender e compreender alguma porção ou alguma parte das Sagradas Escrituras. Em 1799, ou seja, 300 anos depois, você vê que não evoluiu muito. De 35 foi para 59. Muitos povos ainda sem a Bíblia no seu idioma. 100 anos depois, em 1899, já temos um avanço um pouco mais considerável. Saímos aí de 59 traduções para 446 traduções bíblicas. Já foi uma grande evolução. De 1899 para 1949, nós saímos de 446 traduções para 1.201, o que já foi um avanço significativo. E atualmente existem cerca de 2.403 traduções bíblicas diferentes, o que representa mais ou menos 95% da população mundial
que já tem a Bíblia aí no seu idioma. Mesmo com tamanha divulgação, ainda tem pessoas que não têm intimidade com a Bíblia. Isso realmente é incrível e isso realmente é algo que nos entristece, porque quando tinham poucas traduções, muitas pessoas elas tinham uma fome pela Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia traduzida em 95% dos idiomas da população mundial e muitas pessoas têm a Bíblia no seu idioma e ainda assim não têm interesse por ela ou não têm intimidade com ela. Isso realmente é algo muito triste. A Bíblia nos traz a revelação de Deus. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês escreverem aí no comentário. O que a Bíblia significa na sua visão? Ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Existem muitas pessoas que acham que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, ela traz nela porções da palavra de Deus e porções de palavras dos homens, como por exemplo dos apóstolos, dos profetas e etc. E existe uma outra vertente que diz que a Bíblia é a palavra de Deus na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito ali é a palavra revelada do Senhor. Eu queria que você escrevesse aí nos seus comentários o que você acha. Na sua opinião, a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Eu vou dar 10 segundinhos para você escrever e logo em seguida eu vou dizer o que nós pensamos, qual a doutrina que nós cremos. 10 segundos. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem 100% de infalibilidade. Ela é a palavra de Deus inerrante, infalível, e tudo que está escrito ali, desde Gênesis a Apocalipse, foi inspirado pelo Senhor. E nada que está escrito ali foi escrito por acaso. Nada está na Bíblia por acaso, gente. Tudo que está escrito ali está escrito por algum motivo. E isso é fundamental que o estudante de teologia tenha em mente. Porque quando nós não cremos na autoridade e na veracidade bíblica, estudar teologia se torna uma perda de tempo. Mas quando nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que está escrito nela foi inspirado pelo Senhor, nós temos cada vez mais amor, contato e intimidade com ela, para que possamos aprender cada vez mais. A Bíblia, na verdade, a palavra Bíblia é o plural da palavra biblion, que significa livro. A palavra biblion é uma palavra grega, que significa livro. E a palavra Bíblia é o plural dela, que significa livros ou enciclopédia. Essa é a razão pela qual devemos acrescentar à palavra Bíblia o adjetivo sagrada. Por quê? Porque a mera palavra Bíblia significa uma enciclopédia, uma coleção de livros qualquer. Então, por que nós acrescentamos a expressão sagrado, o adjetivo sagrado? Para que nós possamos deixar claro que essa coleção de livros, que essa enciclopédia, não é uma coleção de livros qualquer, ou não é uma enciclopédia qualquer, mas é uma enciclopédia sagrada, é uma coleção de livros sagrados. Né? Isso é muito importante, acrescentarmos sempre a expressão Bíblia Sagrada. Né? Apesar de hoje só existir um livro com o nome Bíblia, ainda assim é importante que nós possamos sempre deixar claro essa expressão sagrada como um complemento do nome Bíblia. A Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores, em diferentes datas, em diferentes lugares, por diferentes pessoas, em diferentes culturas, em diferentes épocas, em diferentes idiomas. Agora, o mais interessante é que a mensagem que ela contém é uma só. A mensagem da redenção da humanidade. Isso é maravilhoso, gente, porque nós podemos perceber com isso o que nós chamamos na teologia de convergência bíblica. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para a mesma mensagem. A Bíblia aponta exatamente para a mesma questão. E é muito interessante, porque eu sempre pergunto aos meus alunos: quantos autores tem a Bíblia?
E muitos deles dizem 40, mas na verdade a Bíblia tem cerca de 40 escritores, porém um único autor, que é Deus, o Espírito Santo, que inspirou esses 40 escritores em diferentes datas, em diferentes lugares, em diferentes culturas, com diferentes idiomas, para que pudessem escrever uma mensagem sólida e uma mensagem única acerca da redenção do homem. Isso é muito interessante. Se a gente observar, nós temos homens cultos, como por exemplo Moisés, que era um príncipe, como por exemplo Paulo, que era um doutor da lei, como por exemplo Lucas, que era um médico, e ao mesmo tempo nós temos homens extremamente simples, como por exemplo Amós, que era um boiadeiro, como por exemplo Pedro, que era um pescador, e a gente pode observar a diferença de linguagem nos livros escritos por cada um desses homens diferentes. Agora, mesmo com todas as diferenças, a mensagem é a mesma. A mensagem aponta para Jesus Cristo. Todas as Sagradas Escrituras apontam para Jesus e para a redenção da humanidade. Aleluia! Isso é maravilhoso. Quais são os nomes da Bíblia? Gente, a palavra de Deus, ela é conhecida por diversos nomes, os quais são derivados da Bíblia. Por exemplo, nomes técnicos. A Bíblia é conhecida como a Palavra de Deus. Isso você pode ver lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso de número 12. A Bíblia é também conhecida como a Escritura de Deus. E você pode verificar isso em Êxodo 32:16. A Bíblia é conhecida como as Sagradas Letras. Você pode verificar na segunda carta a Timóteo 3:15. A Bíblia também é conhecida como a Lei. Está lá em Mateus 12:5. A Bíblia é conhecida como a Escritura da Verdade. Deuteronômio 10:21. E também conhecida como a Palavra de Vida. Está lá em Atos capítulo 7, verso de número 38. Existem também nomes figurativos, ou seja, não são nomes técnicos da Bíblia, não são nomes pelos quais a Bíblia é chamada de forma técnica, mas são nomes que se referem a ela, como por exemplo no Salmo 119 e lá em 1 Coríntios 2, a Bíblia é citada como uma luz. O apóstolo Tiago chama a Bíblia de um espelho. Paulo em Efésios e João, lá no seu capítulo 15, diz que a Bíblia é como uma água que limpa. João, também Paulo em 1 Coríntios e Moisés em Deuteronômio e também a carta aos Hebreus, chama a Bíblia se refere à palavra de Deus como uma porção de alimento. Ou seja, a Bíblia é o nosso alimento. Salmo 19 também chama a Bíblia de ouro fino. Jeremias se refere a ela como fogo. Jeremias também se refere a ela como um martelo. E Paulo, lá em Efésios, se refere às Sagradas Escrituras como uma espada. Ela tem muitos nomes técnicos e muitas formas de se referir a ela. Agora, o mais importante é que ela é tudo isso e ela é fundamental e importante na vida dos cristãos. Alguns fatos peculiares sobre a Bíblia. Até o ano 1250, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A primeira Bíblia a ser publicada com essa versão foi a Bíblia de Genebra, no ano de 1560. A Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores, em diferentes datas, diferentes pessoas, mas uma só mensagem, a mensagem da redenção da humanidade. A Bíblia é um livro histórico, porque relata a história da salvação do homem. Gente, isso é bem legal, porque até o ano 1250, a Bíblia não possuía essa divisão em capítulos e versículos. Então, se você chegar no céu, virar para o apóstolo Paulo e disser para ele que gostou muito do que ele escreveu em Romanos 8:32, ele não vai fazer ideia do que você está dizendo, porque para ele foi uma carta, ele escreveu uma carta. Essa divisão em capítulos e versículos veio bem depois
para facilitar que a igreja encontrasse as porções do texto que desejava. E, de fato, facilitou muito a nossa vida, né? Nós somos muito gratos a Deus e aos homens que fizeram essa separação e essa divisão, porque hoje é muito mais fácil para nós encontrarmos as porções bíblicas desejadas, não é verdade? A Bíblia, ela tem a seguinte composição, isso é muito importante. Ela tem uma divisão geral ou genérica. Ela tem uma divisão principal, digamos assim, que é uma divisão em duas alianças ou em dois testamentos. Essa é a principal divisão da Bíblia. A primeira se chama Antigo Testamento e a segunda, Novo Testamento. A palavra testamento significa pacto ou aliança. Logo, também é correto dizer que a Bíblia se divide em duas alianças, em dois pactos. O pacto inicial, que foi o pacto de Deus com Abraão, e em seguida confirmado pela lei de Moisés, e o pacto de Deus através do sangue de Jesus, ou seja, a aliança da lei e a aliança da graça no sangue de Jesus. Agora, existe uma outra questão que é interessante a gente pontuar. O correto é falarmos Antigo Testamento e não Velho Testamento, porque velho é algo obsoleto, velho é algo que não tem valor, é algo que perdeu a sua razão de existir, que perdeu o seu valor, perdeu a sua utilidade, digamos assim. Agora, antigo é algo que é antigo, mas que até os nossos dias ele tem valor. E o Antigo Testamento ele é dessa forma. Por mais que muitas coisas do Antigo Testamento não são para os nossos dias, ele tem um valor inestimável, porque a carta aos Hebreus chama o Antigo Testamento de sombra de bens vindouros. Ele apontava para tudo aquilo que aconteceria. Ele nos ensina muitas coisas. O Antigo Testamento ele é de fundamental importância para que nós possamos compreender o Novo Testamento e a Nova Aliança, que é aquela que nós vivemos nos nossos dias. O total de livros que compõem a Bíblia é de 66 livros, divididos da seguinte forma: 39 livros se encontram no Antigo Testamento e 27 livros se encontram no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros divididos da seguinte forma. Essa é uma segunda divisão da Bíblia, tá bom? O Antigo Testamento se divide em primeira parte, Pentateuco, ou livros da lei. Penta, porque são 5. Percebem? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os 5 livros da lei, escritos por Moisés. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são conhecidos como Pentateuco, porque eles são os 5 livros da lei escritos por Moisés. Logo depois, nós temos os livros históricos, que são 12. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, e aqui é uma questão interessante. A gente vê às vezes pregadores dizendo, abra sua Bíblia em 1 Samuel, em 1 Reis, em 1 Crônicas. Gente, está errado isso. Por quê? Porque são livros. Livro é um substantivo masculino. Então eu devo dizer, abra sua Bíblia em 1 Samuel, em 1 Reis, em 1 Crônicas. Percebem? Por quê? Porque são livros. Livros são substantivos masculinos, logo devem ser ditos no masculino. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas. Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. E por que históricos? Porque eles contam a história do povo de Israel. Em seguida, nós temos 5 livros que são conhecidos como poéticos. São os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
e Cantares de Salomão, também conhecido como Cânticos dos Cânticos. Esses livros são chamados de poéticos por conta da sua linguagem. A linguagem com que eles foram escritos foi uma linguagem poética. Logo em seguida nós temos os profetas, que também se dividem em dois: profetas maiores e profetas menores. Isso não tem nada a ver com o nível de importância dos profetas, com o grau de intimidade que eles tinham com Deus ou coisas do gênero. A questão maiores ou menores se divide exclusivamente pela quantidade de escritos de cada profeta. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel são livros grandes, com muitos escritos, portanto, são considerados os profetas maiores. Já os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, são considerados os profetas menores porque os seus livros são menores, a quantidade de escritos e de profecias são menores do que os demais. E com isso, nós encerramos o Antigo Testamento, ou seja, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele se divide, ele tem seus 27 livros e se divide da seguinte forma. Primeiro, evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Sinótico, a palavra sinótico vem da palavra sinopse. Sabe quando você vai ver um filme e tem aquela descrição do filme, aquela sinopse do filme? Pois é, a palavra sinóticos vem daí. E por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas são quase uma sinopse um do outro. Porque você pode ler e verificar que a maioria das questões colocadas em um deles está contida nos outros três. A maioria das coisas escritas por Mateus foram escritas por Marcos e também por Lucas, ainda que de formas diferentes, tá? E nós vamos aprender isso bastante quando formos estudar panorama bíblico do Novo Testamento. Mas cada evangelho foi escrito para um povo diferente, por isso foi escrito de forma diferente. Por exemplo, Mateus foi um evangelho escrito para os hebreus, foi escrito para o povo judeu, por isso ele trata Jesus da forma que ele apresenta, ele mostra várias questões acerca da lei de Moisés. Foi escrito por Mateus para o seu povo, para o povo judeu. Marcos foi um livro escrito para os romanos, por isso ele é um livro bem curtinho, porque os romanos não tinham tempo para ficar lendo muitas coisas, então tinha que ser curto, sucinto e objetivo. E Lucas foi um livro escrito para os gregos, por isso o livro de Lucas é um livro grande, é um livro com uma linguagem mais filosófica, porque era a linguagem que atraía os gregos. Então cada um dos evangelhos sinóticos foi escrito por um povo diferente, mas o interessante é que eles contêm quase que as mesmas passagens bíblicas. A maioria das coisas que nós encontramos em Mateus, nós encontramos em Marcos, também encontramos em Lucas. Já o Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho universal. Ele é um evangelho escrito para a igreja de Jesus e não para um povo específico. E ele é um evangelho muito diferente dos outros. Por quê? Porque os três primeiros, eles abordam basicamente a vida de milagres de Jesus, os milagres de Jesus, os feitos de Jesus. Já João, ele foca na pessoa de Jesus, na divindade de Jesus, né? E João, ele tinha um relacionamento com Jesus mais próximo do que qualquer um dos outros. Por isso ele via Jesus como os outros não viam, e ele conhecia Jesus como os outros não conheciam. Vocês se lembram que os três mais próximos de Jesus eram Pedro, Tiago e João. E dos três, o mais próximo era João. Como Pedro e Tiago não escreveram evangelhos para fins de comparação, o evangelho de João é um evangelho bem diferente. Nós temos também o livro histórico do Novo Testamento, que é apenas um, o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja de Jesus. Nós temos as epístolas paulinas, ou cartas paulinas, ou cartas ou epístolas de Paulo, que são Romanos, 1ª
e 2 Coríntios. Aí você pode falar, você falou primeira. Por quê? Porque aqui já não são mais livros, e sim cartas. Carta, substantivo feminino. Então eu me refiro no feminino, como 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Nós temos as epístolas pastorais, que também foram escritas por Paulo, mas não a igrejas, e sim a pastores, como 1 e 2 a Timóteo, Tito e Filemon. Hebreus é uma carta pastoral, mas que a sua autoria é desconhecida, né? Então nós não podemos dizer que foi Paulo que escreveu. Muitos teólogos afirmam que pela forma da escrita, ela pode ter sido escrita por Apolo, mas não existe confirmação bíblica. E se a Bíblia não afirma com clareza, eu não posso dizer com certeza. E também a carta do apóstolo Tiago, que também é uma carta pastoral. E nós temos as epístolas gerais, que são a 1ª e a 2ª epístola de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João e a epístola de Judas. E por fim o livro das Revelações, que é o livro de Apocalipse. Algumas curiosidades. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmo, com 150 capítulos, tendo como o maior capítulo da Bíblia o Salmo 119, que possui 176 versículos. Os menores livros da Bíblia são Obadias, Filemon e Judas. Obadias tem 1 capítulo e apenas 21 versículos, sendo o menor da Bíblia. Filemon e Judas têm 1 capítulo com 25 versículos. O menor capítulo da Bíblia, que eu não coloquei aqui, mas eu vou dizer para vocês, é o Salmo de número 117, que só tem 2 versículos. O maior versículo da Bíblia está lá em Esther, capítulo 8, versículo 9, que contém 94 palavras. Já o menor versículo da Bíblia está em João 3,5 e em Êxodo 20:13, com apenas 2 palavras. João 11:35 diz: Jesus chorou. E Êxodo 20:13 diz: não matarás. O principal versículo da Bíblia, ou o versículo-chave das Sagradas Escrituras, é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o verso que resume tudo que está nas Sagradas Escrituras. O livro mais antigo, ou seja, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, não foi o livro de Gênesis, como muitos acham, mas foi o livro de Jó, e Jó provavelmente tem existido antes de Abraão. O livro mais recente foi o Evangelho de João, escrito no ano 97 depois de Cristo. Isso mesmo, o livro mais recente da Bíblia não é o Apocalipse. E o livro mais antigo não é Gênesis. Isso nos mostra que a Bíblia ela não está disposta na ordem cronológica, e sim numa ordem histórica, para que nós possamos compreender melhor. As línguas às quais a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento foi o hebraico e o aramaico, e no Novo Testamento, em grego. Tem aqui algumas questões para que a gente possa verificar o aprendizado. Eu peço para que vocês respondam e nos enviem para que a gente possa corrigir e seguirmos juntos. A estrutura da Bíblia. Existem 3 distintas estruturas do Antigo Testamento. A primeira delas é a judaica. O Antigo Testamento dos judeus, até hoje, ele se divide entre a Torá, que é a lei, são os 5 primeiros livros, o que eles chamam de Ketuvim, que são escritos, e o que eles chamam de Nevim, que são os profetas, primeiros e últimos. Os livros de Josué, Juízes e os 2 livros de Reis e os 2 livros de Samuel, na concepção judaica, se encontram entre os livros proféticos. E, por incrível que pareça,
que não faz o menor sentido, mas os livros de Lamentações e de Daniel não estão contidos entre os proféticos, e sim entre os escritos. É uma diferença bem grande na nossa estrutura para a estrutura dos judeus. A nossa estrutura é aquela Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Eles têm a Torá, que é a lei, que é o Pentateuco, o Ketuvim, que são escritos, que são na maioria os nossos históricos, mais os livros de Lamentações e Daniel. E os proféticos, que são os nossos livros proféticos, com exceção de Lamentação e Daniel. Aqui nos escritos também tem os poéticos, tá? Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Jó e Cânticos estão como escritos no Antigo Testamento judaico. E também os livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, estão entre os livros proféticos. Lembrando que a Bíblia do judeu é só o Antigo Testamento, porque eles não creem na vinda de Jesus como Messias e não creem no Novo Testamento. A estrutura do catolicismo é parecida conosco, porém tem algumas diferenças que são até graves. Primeiro é o Pentateuco, depois os históricos, poéticos e proféticos. Porém, os livros históricos, eles incluíram 4 livros apócrifos, ou seja, 4 livros que não foram inspirados por Deus e contém inclusive heresias profundas neles. Tobias, Judite, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Entre os livros poéticos estão 2 apócrifos, Sabedoria e Eclesiástico. Não é Eclesiastes, percebe? É Eclesiástico. E entre os livros proféticos está um livro apócrifo, que é o livro de Baruque. Existem 3 divisões distintas do Antigo Testamento. A nossa, protestante, que é o Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, sendo profetas maiores e menores, e os outros 2 que nós já vimos. O Novo Testamento não é aceito pelo judaísmo e é igual entre católicos e protestantes. Evangélicos ou evangelhos ou biográficos, histórico, desculpa, esse poéticos aqui não existe, tá? É porque eu acabei usando o modelo do Antigo Testamento e não tirei. Mas evangelhos ou biográficos, histórico, que é o livro de Atos, epístolas e o último, que é o livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse. São 21 epístolas, sendo 9 para a igreja, 4 individuais e 1 aos hebreus e 7 a todos os cristãos em geral. Verificando a aprendizagem, mais algumas perguntas aí para vocês responderem. E bons estudos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até a próxima aula, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula de bibliologia. Eu vou encaminhar no grupo ainda hoje a apostila de bibliologia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Te agradecemos por todos os aprendizados que tivemos aqui e pedimos que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos iluminar para que possamos aprender cada dia mais sobre as Sagradas Escrituras, para que possamos te servir de uma forma melhor, te servir como o Senhor quer e merece ser servido, e não como nós queremos, mas que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais sobre a Tua Palavra e que possamos nos aprofundar no ensino teológico, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.